Olá, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos iniciar uma nova etapa dos estudos. Na realidade nós vamos trabalhar com subalgoritmos. Os subalgoritmos correspondem a uma parte do módulo 2 e a unidade 3 como um todo. Mas o assunto vai ser particionado, nós vamos dividir o assunto em vários tópicos para que efetivamente vocês possam entender o assunto como um todo. Vamos iniciar fazendo uma breve descrição do que são subalgoritmos. Então veja bem, subalgoritmos correspondem a porções menores de um sistema computacional. Então quando falamos de sistema computacional, um programa como um todo, mas que é complexo e que possui em si uma porção da solução do problema como um todo. Então a ideia que você traz na construção dos subalgoritmos é você particionar um sistema como um todo em porções menores, que nós vamos ver na sequência. Isso traz algumas vantagens e faz com que você possa dominar o assunto como um todo. Mais uma descrição a respeito do que seriam subalgoritmos. Os subalgoritmos podem ser definidos também como subrotinas. Por isso que eles são porções, ou seja, partes. Então quando nós falamos rotinas, são porções do sistema como um todo, pois representa uma parcela de código, ou seja, uma parte. Então imagine lá que você tem um código extenso e você vai transformar ele em partes, mas que tem por finalidade uma tarefa bem definida. Então não é pura e simplesmente você dividir um sistema como um todo. Você vai dividir desde que haja uma tarefa bem definida, desde que você consiga, naquela modularização, naquela divisão, executar uma tarefa, isolar uma parcela, digamos assim, do sistema como um todo. E outra vantagem que isso traz, e pode ser executado tantas vezes quanto for necessário, no mesmo sistema computacional. Existe até uma analogia da criação do subalgoritmo com bibliotecas, ou seja, com partes do sistema que são partes comuns para todo um sistema e que pode ser reutilizadas quantas vezes for necessário. Por que isso é bom? Porque você vai, por exemplo, não precisa reescrever o código, você não precisa ter redundâncias do código. E tem outras vantagens também. Por exemplo, isso facilita a detecção de erros nos códigos. Eu acredito que você já deve até ter percebido que nos códigos que vocês estão desenvolvendo, em relação ao próprio livro, alguns deles praticamente ultrapassam uma página do livro. Muitas vezes, quando há um simples erro de compilação, torna-se mais complexo localizar aquele erro. Por quê? Porque ele está embutido em alguma linha. Lembrando lá que o compilador nem sempre ele aponta exatamente para a linha que está aquele erro. Então você começa a fazer uma analogia mais detalhada e muitas vezes você percebe que se ele fosse particionado, ficaria mais fácil você, inclusive, detectar esses erros. Auxilia na manutenção dos sistemas. Nós não chegamos a esse nível ainda, mas o que seria a manutenção? Você tem um sistema maior, né, e esse sistema precisa constantemente ser alterado, precisa ser mantido, precisa ser aprimorado. Então, se você tem porções menores, torna-se mais fácil. Se você tem um sistema maior, evidentemente se torna mais complexo. Favorece a organização e documentação dos sistemas. Em sistemas mais complexos, sem dúvida nenhuma, é necessário ter uma documentação explicando as porções do sistema, explicando por que aquele sistema existe, explicando para que serve aquele sistema. E nesse caso, a modularização, ou seja, a criação de subalgoritmos, traz inúmeras vantagens. Possibilita a reutilização de códigos. Agora há pouco eu falei, você pode utilizar aquela rotina, aquela parte do sistema quantas vezes for necessário. Ou seja, não é necessário reescrever. Você cria como se fosse uma biblioteca, ou seja, você cria um código e ele fica em separado e você pode assimilar ele, trazer ele para o sistema como um todo quantas vezes for necessário. Na realidade, existem até outras vantagens. Essas são as principais, aquelas que efetivamente nós conseguimos detectar nesse momento e fazem com que você consiga abstrair a ideia do que seria exatamente um subalgoritmo. Mas como eles funcionam? Como que isso pode ser operacionalizado? Então, aí vem uma ideia da abstração, ou seja, como ele vai ser executado dentro do sistema como um todo. Essa parte que está escrita aqui consta do livro também. Diz o seguinte: a partir da execução do algoritmo principal. Então significa o quê? Todos os programas que vocês fizeram até agora, ou seja, os exemplos tanto em algoritmos 1 como algoritmos 2, na realidade eles são compostos apenas pelo algoritmo principal.
Ou seja, você tem o início e o fim, um begin e um end, e dentro dele é executado o teu sistema como um todo, o programa como um todo. Mas o que vai acontecer aqui? A partir da execução do algoritmo principal, à medida que nas linhas de comando surgirem chamadas a subalgoritmos, que nós vamos ver na sequência como isso ocorre, a execução do algoritmo principal é interrompida. Então veja bem, o algoritmo principal ele não vai estar sendo executado em 100% do tempo num sistema implementado com subalgoritmos. Vai ocorrer determinado momento que a execução do algoritmo principal vai ser interrompida, vai se passar a execução a um subalgoritmo, esse subalgoritmo vai ser executado conforme as suas diretivas e vai haver um retorno de execução para o algoritmo principal. A seguir, a execução ocorre com os comandos do algoritmo e ao término a execução retorna à linha seguinte no algoritmo principal. Então veja bem, por que eu falei de abstração? Porque o que vocês têm em mente hoje é justamente o funcionamento do algoritmo principal do início ao fim, independente das estruturas que tem internamente, sejam elas de decisão, seja de repetição ou simplesmente sequencial, mas o programa se encerra ali. Nessa filosofia, nessa metodologia, isso já não é tão acentuado, ou seja, ele pode ocorrer assim, mas uma vez que existem os subalgoritmos, vai haver essa interrupção na execução do principal, retornando a execução posteriormente ao término da execução do algoritmo principal. Então, esse funcionamento, no caso, essa abstração desse funcionamento é importante, saber que o algoritmo principal ele vai ser executado como um todo, mas em determinado momento haverá um desvio, ou seja, de acordo com uma chamada que ocorrer dentro desse algoritmo, há um determinado subalgoritmo, esse subalgoritmo vai ser executado, retornando em seguida ao item do algoritmo principal. Nós temos que fechar essa ideia, então vamos continuar agora sabendo quais são os itens que compõem o subalgoritmo. Esse slide aqui vai demonstrar parte deles. Então, por exemplo, se eu tenho um subalgoritmo, se existe uma chamada a ele, ele tem que ser identificado. Então, vai acontecer, né, nós vamos ver nos exemplos, nós temos nomes. O subalgoritmo precisa de nomes. Então, é um nome simbólico pelo qual o subalgoritmo será acessado, chamado. Lembrando, com relação à sintaxe do nomes, sigam rigorosamente aquilo que vocês já aprenderam com relação à nomenclatura de algoritmos como um todo. Parâmetros, isso é um item novo, né? Até então, no algoritmo principal, nós não tínhamos parâmetros. O que são esses parâmetros? Nós vamos ver que parâmetros são dados, mas qual a finalidade deles? São canais pelos quais dados, que eu falei há pouco, são transferidos pelo algoritmo chamador, que pode ser um algoritmo principal, como pode ser um outro subalgoritmo, a um subalgoritmo e vice-versa, bidirecional. Então, o que vai ocorrer na prática? Quando nós estivermos falando sobre parâmetros, nós vamos perceber que vai existir uma certa transmissão de dados de um algoritmo para outro, ou de um algoritmo principal para um subalgoritmo e vice-versa. Logicamente, dependendo da implementação daquele sistema. Mas esse é um item que nós vamos trabalhar bastante a respeito dele ainda. O que nós temos agora? Variáveis globais. É um termo que já foi utilizado, mas agora realmente nós vamos utilizá-lo de forma prática, de forma acentuada. O que são as variáveis globais? São aquelas declaradas no início de um algoritmo. Nós podemos partir do seguinte princípio. Todas as variáveis que vocês declararam até agora, tanto nessa disciplina Algoritmos 2 como na anterior, sempre foram variáveis globais. Por quê? Porque elas são visíveis. O visível seria o termo relacionado a acessíveis, né? Isto é, podem ser usadas tanto no algoritmo principal e por todos os demais. Então, isso acontecia. Sejam eles subalgoritmos que estejam existentes no sistema. Então, as variáveis globais são aquelas que... O primeiro var que aparece lá no teu sistema são as variáveis globais. Só que, por outro lado, se existem globais, existem também as locais. O que seriam as variáveis locais? São aquelas definidas dentro do próprio subalgoritmo. E podem ser utilizadas somente por ele mesmo. Então, nós vamos aprender, inclusive, que nós temos variáveis que elas são vistas pelo sistema como um todo, que são as globais, e são aquelas que não são vistas pelo sistema como um todo. Nós vamos ver na prática que você pode ter variáveis
com a mesma nomenclatura como variáveis globais e com a mesma nomenclatura como variáveis locais. E não há nenhum problema com relação a essa situação. Por quê? Porque elas são usadas em momentos distintos, não há conflito. Diferentemente do caso, se você tentar declarar duas variáveis do mesmo tipo num sistema tradicional, como até então nós fizemos, não é possível. Então, essa definição de variáveis globais e locais é muito importante. Por quê? Porque você vai perceber que o gerenciamento disso vai ocorrer de acordo com a abstração que você tenha, de quem está sendo executado em determinado momento. Se é um algoritmo principal ou se é um subalgoritmo por meio de variáveis locais. E o corpo? O corpo, na realidade, é similar àquele corpo, né, do algoritmo, conforme nós até então aprendemos, onde se encontram os comandos, instruções, que serão executados cada vez que o subalgoritmo for chamado. Dentro desse corpo do subalgoritmo, eu posso ter minhas estruturas sequenciais de decisão, repetição, minhas variáveis, ou seja, é como se fosse um outro sistema, ou seja, um outro programinha, só que ele é interligado a um determinado algoritmo principal. É interessante agora, fora essa situação de abstração, é imaginar como isso deve estar dentro do meu algoritmo como um todo. Então, se nós olharmos essa figurinha, inclusive relembrando lá da algoritmo de programação 1, é exatamente o que foi mostrado anteriormente. A minha palavra reservada ao algoritmo, atrelado a ela eu tenho um nome, eu tenho a declaração das variáveis globais, vou pular essa linha, eu tenho início, corpo do meu algoritmo principal e fim. O que acontece agora? Entre a declaração de variáveis e o início do algoritmo principal, eu tenho uma definição dos subalgoritmos. Então, nessa área, digamos assim, do meu algoritmo principal, eu vou ter alguém com alguma situação que vai representar subalgoritmos que tem no meu sistema como um todo. Esse detalhamento nós vamos fazer numa próxima videoaula, onde nós vamos esclarecer vários detalhes de como que nós definimos isso e como que você consegue abstrair essa ideia. Ok, pessoal? Então não percam a próxima videoaula. Até a próxima!